Antes que o tempo e o espaço existissem, a única realidade era a presença eterna de Deus. Ele é o Criador Supremo, o arquiteto de toda a existência. No entanto, muitos ainda se perguntam: qual é a origem de Deus? Essa é uma questão que não apenas desafia nossa compreensão, mas também nos convida a mergulhar nas revelações bíblicas e proféticas sobre sua eternidade e seu papel no destino da criação. As Escrituras nos ensinam desde o princípio que Deus é eterno. No livro de Gênesis lemos: no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Este versículo não apenas afirma a criação do universo, mas também introduz o poder soberano de Deus sobre o tempo e a matéria. Profeticamente, essa declaração se conecta a outros trechos que revelam o propósito divino, como em Apocalipse 22:13, onde Deus se apresenta como o Alfa e o Ômega, ou seja, aquele que é o início e o fim de todas as coisas. Ao longo da Bíblia, vemos diversas profecias que apontam para a eternidade de Deus e sua intervenção na história da humanidade. Quando Deus declara: haja luz, Gênesis 1:3, ele separa a escuridão e estabelece uma ordem que simboliza o futuro triunfo sobre o caos. Esta cena é uma antecipação das profecias que falam do fim dos tempos, quando o próprio Senhor será a luz eterna de seu povo. Apocalipse 21:23. Entretanto, muitos questionam: se Deus criou todas as coisas, quem criou a ele? Essa indagação revela a limitação do raciocínio humano, pois Deus não está preso às regras da criação. Ele é, como descrito no Salmo 92, de eternidade a eternidade. Esse conceito é fundamental para entender as profecias escatológicas, que nos ensinam sobre o futuro eterno de um reino governado por Deus, onde não haverá mais morte, dor ou trevas. A própria ciência, por meio de teorias como o Big Bang, reconhece que o universo teve um início. No entanto, ela não consegue explicar o que originou esse começo. Para os cristãos, a resposta está em Deus, o Criador que previu e revelou seu plano nas Escrituras. O cumprimento de várias profecias ao longo da história comprova essa verdade. Por exemplo, profetas como Isaías e Daniel anteciparam eventos que ocorreriam séculos depois, demonstrando que o Senhor controla o tempo e a história. Ao aprofundarmos nosso conhecimento sobre essas questões, percebemos que a crença em um Deus eterno está enraizada na revelação bíblica. Os filósofos gregos também discutiam sobre a possibilidade de uma existência que não tivesse princípio, mas apenas as Escrituras nos oferecem uma visão profética consistente. Em João 1:1 lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui João revela a eternidade de Cristo, aquele que foi anunciado pelos profetas como o Messias que viria para redimir o mundo. Portanto, perguntar quem criou Deus é, na verdade, um questionamento equivocado, já que ele é a fonte de tudo o que existe. O Senhor revelou em diversas passagens que seu plano para a criação culminará em um novo céu e uma nova terra, conforme predito em Isaías 65:17 e confirmado em Apocalipse 21:1. Essas profecias nos dão esperança, mostrando que o propósito eterno de Deus é restaurar tudo segundo a sua perfeita vontade. Diante dessa grandiosa verdade, quero aproveitar para lembrar que, se você está apreciando este conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você poderá acompanhar todos os próximos vídeos sobre profecias e ensinamentos bíblicos. Continuando, vemos como as Escrituras revelam a interconexão entre o tempo, o espaço e a matéria desde o início. Deus criou essas dimensões simultaneamente, algo que é reafirmado nas profecias bíblicas. Em Gênesis 1:1, os céus e a terra representam o universo em sua totalidade. Essa tríade,
Tempo, espaço e matéria é uma estrutura que Deus utiliza para revelar seu plano profético ao longo da história. A expansão do universo, observada pela ciência, também pode ser interpretada à luz das Escrituras. Isaías 40:22 fala de Deus como aquele que estende os céus como uma cortina. Esta imagem, embora simbólica, ecoa descobertas científicas modernas sobre a contínua expansão do cosmos. Isso demonstra que a Bíblia não está em desacordo com a ciência, mas sim que ambas podem se complementar na busca pela verdade. Por fim, o propósito profético da criação aponta para um futuro glorioso. O livro de Apocalipse nos mostra que o destino final da humanidade será viver na presença de Deus, onde não haverá mais lágrimas ou sofrimento. Apocalipse 21:4. Até que esse dia chegue, somos chamados a refletir sobre nossa relação com o Criador e a nos prepararmos para o cumprimento pleno de suas promessas. Que essa reflexão renove a sua fé e lhe traga uma compreensão mais profunda das profecias bíblicas. Continuaremos explorando essas revelações nas próximas partes. A questão sobre quem teria criado Deus não é tão complexa quanto parece. As Escrituras deixam claro que Deus é eterno e autoexistente, algo que vai além do raciocínio humano. Muitos estudiosos, incluindo teólogos e filósofos, já refletiram sobre a natureza de Deus, mas a Bíblia nos oferece uma resposta profética sobre sua essência. Ele está além do tempo, do espaço e de qualquer conceito de início ou fim. O Salmo 92 nos lembra dessa realidade ao declarar que Deus é eterno, desde antes da formação do mundo. Isso é crucial para entender o cumprimento das profecias escatológicas, pois o plano divino se estende através de toda a história humana, até a consumação dos tempos. Ao considerar as profecias sobre o fim dos tempos, vemos que apenas um Criador eterno poderia manter todas as coisas sob controle, conduzindo a criação até a realização plena de seu propósito. Além disso, até mesmo pensadores ateus, como Daniel Dennett, reconhecem que existem verdades eternas que não necessitam de uma origem. Da mesma forma, Deus é uma entidade que não foi criada, mas que existe de forma absoluta. Essa perspectiva é fundamental para compreender a narrativa profética, pois Deus não apenas criou o universo, mas continua sustentando-o e direcionando-o para o futuro prometido nas Escrituras. Vivemos tempos de grandes sinais e acontecimentos que apontam para o cumprimento profético. As Escrituras nos advertem sobre esses dias e nos chamam à preparação. Como você se sente em relação a isso? Se hoje fosse o dia do arrebatamento da igreja, você estaria pronto para encontrar o Senhor? Essa pergunta não é feita ao acaso, mas como um alerta espiritual que ecoa as advertências dos profetas e de Jesus em passagens como Mateus 24 e 25. Para aqueles que desejam compreender melhor essas revelações, é essencial aprofundar-se na palavra de Deus. Os profetas, desde o Antigo Testamento, falaram de eventos que ocorreriam nos últimos dias, e muitos desses sinais já estão se cumprindo. Não há tempo a perder. Devemos buscar conhecimento e discernimento espiritual para estarmos preparados para o grande dia do Senhor. Ao refletir sobre a eternidade de Deus, compreendemos que Ele transcende qualquer limitação humana. Ao contrário de conceitos especulativos como a existência de multiversos ou campos quânticos autorregenerativos, a Bíblia apresenta uma verdade sólida. Deus é a origem e o sustentador de toda a existência. Ele não se limita ao espaço-tempo que criou, mas opera tanto dentro quanto além dessas dimensões. A harmonia entre o tempo, o espaço e a matéria, desde o princípio, é outra evidência de sua autoria divina. Em Gênesis 1:1, vemos que Deus cria os céus e a terra, o que implica a manifestação simultânea dessas três realidades. O tempo é composto por passado, presente e futuro.
O espaço se apresenta em altura, largura e profundidade. E a matéria se manifesta em diferentes estados. Essa tríade foi estabelecida instantaneamente por um Deus que não está confinado por essas limitações. Aqui podemos fazer uma analogia. Assim como o criador de um sistema de computador não está preso dentro da máquina que construiu, Deus, o arquiteto do cosmos, não é limitado por sua criação. Ele está acima e além de tudo, e é isso que o torna digno de nossa adoração. As profecias bíblicas reforçam essa visão, mostrando que Deus interage com sua criação através de eventos sobrenaturais e revelações que transcendem nossa compreensão limitada. Isso nos leva a questionar: como emoções, pensamentos e valores éticos podem existir em um universo materialista? Se nossa mente fosse apenas uma sequência de reações químicas aleatórias, como explicaríamos a consciência, o amor e o senso de propósito? A Bíblia nos ensina que fomos criados à imagem de Deus, e é essa imagem que nos dá capacidade para compreender e responder ao chamado divino. Além disso, os profetas previram tempos em que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a humanidade, renovando nosso entendimento espiritual. Joel 2, 28, 29. A presença de Deus não se limita a um lugar ou forma física. Ele é onipresente, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. Em debates sobre a origem do Criador, alguns sugerem que ele teria surgido do nada, mas essa ideia é refutada pela própria lógica divina. O livro de Gênesis nos mostra que Deus já existia antes de qualquer coisa e que foi Ele quem trouxe o universo à existência a partir do vazio. Sua palavra criativa, seu poder e sua autoridade foram suficientes para moldar toda a realidade, como testemunham passagens como Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O nome de Jesus também é exaltado nas Escrituras como aquele diante de quem todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, 9, 11. Isso aponta para o cumprimento final de todas as coisas, quando Cristo reinará sobre um novo céu e uma nova terra. Até lá, somos chamados a proclamar essas verdades, compartilhando a mensagem do Evangelho e das profecias bíblicas com aqueles que ainda não conhecem o plano de Deus. Se você está gostando deste conteúdo, deixe um like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Isso nos ajuda a trazer mais vídeos relevantes e aprofundar nossa compreensão das profecias. A criação nos convida a contemplar a majestade e o cuidado divino em cada detalhe do universo. Desde o brilho das estrelas até o ciclo das estações, tudo aponta para um Criador que não apenas trouxe a existência, mas sustenta e dirige todas as coisas. Essa perspectiva bíblica é reiterada em várias profecias, que nos revelam a magnitude do plano eterno de Deus. A vastidão do cosmos e a complexidade da vida evidenciam um propósito profundo, guiado por um Criador eterno. Os profetas já declararam que Deus é aquele que chama cada uma das estrelas pelo nome. Isaías 40, 26, mostrando que nada em sua criação está fora de seu conhecimento ou controle. Este mesmo Deus, segundo o livro de Apocalipse, conduz a humanidade para um futuro onde sua glória será plenamente revelada. Ao longo da Bíblia, vemos que o plano de Deus não se limita à criação inicial, mas é um processo contínuo de revelação. O apóstolo Paulo afirmou que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Romanos 1, 20. Este testemunho aponta para a interação contínua entre o Criador e sua obra, algo que será consumado no cumprimento das profecias escatológicas. Muitos se perguntam de que maneira Deus intervém no curso dos acontecimentos cotidianos. Alguns teólogos argumentam que Ele permite que as leis naturais sigam seu curso.
enquanto outros defendem que milagres são manifestações claras de sua intervenção direta. No entanto, ambos os pontos de vista são sustentados pelas Escrituras, que mostram um Deus soberano capaz de agir tanto dentro quanto fora das leis naturais. A ciência moderna, especialmente por meio da física quântica, introduziu conceitos que desafiam nossa compreensão sobre o possível e o impossível. Essa área de estudo nos leva a refletir sobre como a onipotência divina pode operar em harmonia com o mundo físico. Profecias, como as de Daniel, demonstram que Deus tem domínio sobre todos os reinos e tempos, revelando eventos futuros antes que eles aconteçam. Outro tema recorrente nas profecias bíblicas é o livre-arbítrio humano em contraste com a soberania de Deus. Se Deus conhece o futuro, como o ser humano pode ter liberdade para fazer escolhas? Essa questão tem sido debatida por séculos entre teólogos e filósofos, mas a Bíblia nos oferece uma resposta prática. Deus, em sua infinita sabedoria, planejou um futuro onde suas promessas se cumprem sem violar a liberdade de suas criaturas. A beleza e a complexidade do universo são muitas vezes vistas como evidências de um Criador inteligente. A ideia de um design inteligente é corroborada por passagens como Jó 38:4-7, onde Deus pergunta: "Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra?" Essa indagação nos lembra de que o conhecimento humano é limitado diante da sabedoria infinita de Deus, que determinou cada detalhe da criação. Além disso, as profecias não se restringem apenas à terra. O Salmo 19 declara que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Com as descobertas de novos planetas e sistemas estelares, surgem perguntas sobre o papel da criação em outras partes do universo. Embora as Escrituras não forneçam detalhes sobre a existência de vida em outros mundos, o fato de que toda a criação exalta a glória de Deus reforça a grandiosidade de seu plano. A criação não foi um evento único e isolado. Deus continua a se revelar por meio do desenvolvimento do universo e da história humana. As profecias bíblicas, como as registradas em Apocalipse, indicam que a criação será restaurada em um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Até lá, somos chamados a viver em fidelidade, aguardando a plena manifestação dessas promessas. A relação entre ciência e fé também é um tema que permeia muitas reflexões sobre a criação. Embora alguns vejam essas áreas como conflitantes, outros acreditam que elas se complementam. A sabedoria espiritual, alinhada ao conhecimento científico, nos oferece uma visão mais completa da realidade. Isso é ilustrado pelas palavras de Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Que essa reflexão nos motive a valorizar cada instante como um presente divino, buscando uma conexão mais profunda com o Criador. Que possamos, como recomenda a Bíblia, refletir sua glória em todas as nossas ações. 1 Coríntios 10:31. Compreender o propósito divino e o seu plano eterno é fundamental para interpretar corretamente as profecias bíblicas. A ideia de um universo finito e com um início específico é amplamente aceita hoje, mas as Escrituras já afirmavam isso muito antes. Desde os relatos da criação em Gênesis até as visões apocalípticas de João, a mensagem é clara. Deus estabeleceu um começo e um fim para a história humana, e tudo caminha para o cumprimento desse propósito. O surgimento do universo levanta uma questão essencial: quem ou o que deu origem a esse evento inicial? A ciência oferece teorias como o Big Bang, mas não consegue explicar a causa primordial. A Bíblia, por outro lado, revela que Deus é o agente criador, sustentando o cosmos com sua palavra poderosa.
Esse ato de criação é uma expressão de sua vontade soberana, que também é manifestada nas intervenções proféticas registradas ao longo das Escrituras. Essas intervenções, por vezes, se apresentam como milagres, fenômenos que desafiam as leis naturais. Desde a travessia do Mar Vermelho até a ressurreição de Jesus, Deus demonstrou seu poder ao longo da história. Essas manifestações são sinais proféticos que apontam para realidades maiores, como o reino vindouro, em que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21:4. A física moderna, em suas descobertas sobre a natureza quântica da realidade, sugere que há uma flexibilidade nas leis do universo que pode abrir espaço para a ação divina. Isso nos lembra que Deus, em sua onipotência, não está restrito pelas leis naturais, mas as transcende, utilizando-as para realizar seus propósitos. Essa visão está de acordo com as profecias que mostram um futuro em que o Criador renovará todas as coisas. Outro ponto importante nas Escrituras é a tensão entre o conhecimento prévio de Deus e o livre-arbítrio humano. Profetas como Jeremias e Isaías anunciaram eventos futuros com precisão, revelando que Deus conhece o fim desde o princípio. Porém, ao mesmo tempo, Ele nos oferece a liberdade de escolhas. Essa harmonia entre soberania e responsabilidade humana é um mistério, mas é fundamental para o cumprimento das profecias. A criação também reflete a sabedoria e a ordem divina. O livro de Jó descreve um diálogo onde Deus desafia o entendimento humano sobre os fundamentos do mundo, destacando que apenas Ele possui o pleno conhecimento de todas as coisas. Esse tema é central nas profecias, que frequentemente utilizam imagens da natureza para ilustrar verdades espirituais. O profeta Amós, por exemplo, associa o juízo de Deus ao movimento dos elementos naturais, demonstrando a conexão entre o Criador e a criação. Além disso, o avanço nas descobertas astronômicas e a exploração espacial têm levantado questões sobre a singularidade da vida na Terra. Embora a Bíblia não trate diretamente desse assunto, ela afirma que toda a criação existe para a glória de Deus. Portanto, cada planeta, estrela e galáxia é parte de um testemunho cósmico que exalta o Criador. O Salmo 148 exorta todas as criaturas, desde os céus até a terra, a louvarem ao Senhor. Ao compreender essa visão bíblica, percebemos que a criação não foi um evento isolado, mas um processo contínuo de revelação. Desde o Éden até a Nova Jerusalém, Deus tem demonstrado seu propósito eterno por meio de promessas e alianças. As profecias são um lembrete constante de que Ele cumpre suas palavras, conduzindo a história rumo à redenção final. Enquanto caminhamos por essa narrativa profética, é essencial reconhecermos a nossa posição dentro desse plano. Deus, em sua graça, nos convida a participar de sua obra, vivendo de forma a refletir sua glória e justiça no mundo. Isso é reforçado em passagens como Isaías 60:1-2, que nos chama a levantar e brilhar, pois a glória do Senhor está sobre ti. A convergência entre ciência e fé também nos ajuda a aprofundar esse entendimento. Embora alguns vejam essas duas esferas como opostas, na realidade, elas podem ser complementares. A Bíblia nunca nega a razão ou o conhecimento, mas sim os coloca em perspectiva sob a soberania divina. Os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 19:1. E a ciência pode ser uma ferramenta para admirar e explorar essa criação. Esse equilíbrio entre o conhecimento revelado e a investigação humana nos permite compreender melhor a grandeza do Criador e o significado de sua obra. O propósito divino para a criação e o cumprimento das profecias bíblicas não se limita à compreensão humana. Deus, sendo eterno, revela seus planos de forma progressiva ao longo das eras.
Desde o Éden, vemos promessas e sinais que apontam para o resgate e a restauração da humanidade. Um desses sinais é a profecia de Gênesis 3:15, onde Deus promete que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, indicando a futura vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. As Escrituras estão repletas de ciclos proféticos que se conectam entre si, como se fossem uma grande tapeçaria divina. Cada evento histórico significativo, como o êxodo do Egito, o exílio de Israel na Babilônia ou a crucificação de Jesus, é parte desse padrão que revela o plano de salvação de Deus. O apóstolo Paulo destaca em Romanos 15:4 que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, ressaltando que as histórias bíblicas contêm lições espirituais que apontam para o futuro. Muitos eventos do passado são antecipações de profecias ainda maiores. Por exemplo, o retorno do povo de Israel à sua terra após o exílio é visto como uma prefiguração do regresso definitivo que ocorrerá no final dos tempos. Profecias como as de Ezequiel 37, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos sendo revivificado, ilustram a restauração espiritual que Deus realizará em seu povo. Esse cumprimento final será pleno no reinado messiânico, quando Jesus estabelecerá um reino de justiça e paz. A manifestação desse reino também envolve o julgamento divino sobre as nações. Daniel, em sua visão do Filho do Homem, Daniel 7, 13 e 14, descreve um cenário em que todos os reinos deste mundo serão submetidos ao governo de Cristo. Esse tema é reiterado em Apocalipse 19, onde Jesus é apresentado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo para exercer juízo e justiça sobre a terra. O desenrolar desses eventos proféticos está intimamente ligado à ideia de que Deus controla o tempo e as estações. Eclesiastes 3:1 afirma que, para tudo, há um tempo determinado. Isso nos lembra que, embora possamos não compreender todos os detalhes, Deus tem um cronograma perfeito e soberano. As profecias servem como marcos que indicam o progresso desse plano, preparando-nos para o desfecho final. Outro aspecto importante das profecias bíblicas é o papel central de Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, ele é anunciado como o Messias, o Salvador prometido. Isaías 53 apresenta a figura do servo sofredor, que carregaria os pecados do povo. No Novo Testamento, os evangelistas mostram como Jesus cumpriu essas profecias, demonstrando que ele é o cumprimento das promessas de redenção. A segunda vinda de Cristo é um dos temas mais significativos das profecias escatológicas. Jesus, em Mateus 24, adverte seus discípulos sobre os sinais que precederiam seu retorno. Ele menciona guerras, fomes, terremotos e perseguições como indicativos de que o fim está próximo. No entanto, também assegura que o Evangelho será pregado a todas as nações antes que o fim venha. Enquanto aguardamos esse dia, somos chamados a viver em santidade e vigilância. O apóstolo Pedro exorta os cristãos a se manterem firmes na fé, pois o dia do Senhor virá como um ladrão. 2 Pedro 3:10. Essa advertência ecoa nas palavras de Jesus em várias parábolas, como a das 10 virgens, que ilustra a importância de estar preparado para o encontro com o Senhor. As profecias também nos oferecem consolo em tempos de dificuldades. O livro de Apocalipse, apesar de seus símbolos e imagens impressionantes, foi escrito para encorajar os crentes a perseverarem em meio à perseguição. Ele revela que, apesar das provações, Deus triunfará e estabelecerá seu reino eterno. Essa esperança é fundamental para aqueles que enfrentam desafios espirituais, emocionais ou físicos. Além disso, o cumprimento das profecias bíblicas reforça a veracidade das Escrituras. Muitos eventos profetizados, como o nascimento de Jesus em Belém ou a destruição do Templo de Jerusalém, ocorreram exatamente como foi predito.
Isso nos dá confiança de que as promessas ainda futuras também se realizarão no tempo determinado por Deus. Portanto, estudar as profecias não é apenas um exercício intelectual, mas uma forma de nos alinharmos ao plano divino. Ao compreendermos os desígnios de Deus para a história, somos chamados a confiar plenamente em sua liderança. Como diz o profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. As profecias bíblicas destacam que o plano de Deus não é apenas individual, mas envolve todas as nações e a criação como um todo. Desde a promessa feita a Abraão, em Gênesis 12:3, Deus deixou claro que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Essa promessa se desdobra ao longo da história, culminando na missão de Cristo, que veio para reconciliar tanto judeus quanto gentios em um só corpo espiritual. Essa ideia é reforçada pelas visões proféticas do livro de Daniel, onde reinos sucessivos são descritos até o estabelecimento do reino eterno de Deus. A estátua do sonho do rei Nabucodonosor, Daniel 2, simboliza a ascensão e queda de impérios terrenos, mas a pedra que destrói a estátua representa o reino de Cristo, que nunca será destruído. Essas profecias revelam que, embora as estruturas humanas sejam temporárias, o plano divino é permanente e imutável. A mensagem profética também se manifesta na aliança que Deus fez com o povo de Israel. Ao longo do Antigo Testamento, vemos que Israel foi chamado para ser uma nação santa, destinada a refletir a glória de Deus. No entanto, o fracasso em cumprir esse propósito resultou em juízos profetizados por homens como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Mesmo assim, esses profetas também anunciaram uma restauração futura, onde Deus reunirá seu povo e fará uma nova aliança com eles. Jeremias 31, 31, 34. Esse processo de restauração é ilustrado na visão de Ezequiel sobre o vale de ossos secos. Deus pergunta ao profeta: Filho do homem, poderão estes ossos viver? Ezequiel 37:3. O Senhor então ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos, que ganham carne e se levantam como um grande exército. Essa visão simboliza a renovação espiritual que Deus promete não apenas a Israel, mas a todos os que colocam sua fé nele. Outra profecia significativa está em Joel 2:28-29, que anuncia o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Esse evento foi cumprido parcialmente no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito e começaram a falar em outras línguas. Atos 2. No entanto, muitos estudiosos apontam que essa profecia terá um cumprimento ainda maior nos últimos dias, com uma manifestação global do poder de Deus. O livro de Apocalipse amplia essa perspectiva ao mostrar multidões de todas as tribos, povos e línguas adorando a Deus diante de seu trono. Apocalipse 7:9. Esse quadro profético evidencia que a mensagem do Evangelho transcende barreiras culturais e geográficas, alcançando pessoas de todas as partes do mundo. Deus está reunindo seu povo para formar um reino universal, onde ele será adorado em espírito e em verdade. As profecias não apenas apontam para o futuro, mas também nos desafiam a viver de maneira alinhada com os princípios divinos. Em Miqueias 6:8, o profeta resume o que Deus espera de nós: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Esse chamado é reforçado por Jesus, que ensinou que a essência da lei e dos profetas é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Mateus 22:37-40. Os sinais dos tempos também são um tema recorrente nas profecias bíblicas. Em Mateus 24, Jesus descreve eventos como guerras, desastres naturais e apostasia como prenúncios do fim. No entanto, ele adverte que esses sinais não devem gerar medo, mas vigilância e esperança. A expectativa do retorno de Cristo deve nos motivar a sermos fiéis em nossa missão de proclamar o Evangelho. O apóstolo Paulo,
em 1 Tessalonicenses 5:1-6, encoraja os crentes a não serem surpreendidos pelo dia do Senhor, pois eles são filhos da luz. Ele os exorta a permanecerem alertas, revestidos com a fé, o amor e a esperança da salvação. Essa vigilância é necessária para enfrentarmos as provações e perseguições que podem surgir nos últimos tempos. As Escrituras também enfatizam a necessidade de perseverança. Jesus, em Apocalipse 3:11, diz: "Venho sem demora. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa." Essa advertência nos lembra de que a vitória final será daqueles que permanecem firmes na fé, mesmo diante das dificuldades. A certeza do triunfo de Deus sobre o mal é uma mensagem central nas profecias. O livro de Apocalipse apresenta a derrota definitiva de Satanás e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor ou sofrimento. Essa esperança nos fortalece a continuar avançando, sabendo que nossas lutas atuais são temporárias e que a glória eterna nos espera. Por meio das profecias, Deus nos revela seu caráter fiel e soberano. Ele cumpre cada uma de suas promessas, mostrando que seu plano redentor está em andamento. Isso nos convida a confiar plenamente nele, sabendo que em seu tempo perfeito tudo será restaurado e renovado. As profecias bíblicas frequentemente revelam não apenas o que acontecerá, mas também como devemos responder aos eventos futuros. Deus, por meio dos profetas, exortou seu povo a se preparar para os tempos difíceis, mas também a confiar em suas promessas de salvação e restauração. Essa mensagem é exemplificada em passagens como Isaías 41:10, onde o Senhor declara: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." O conceito de preparação é um dos temas centrais na narrativa profética. A parábola das 10 virgens, contada por Jesus em Mateus 25, reforça essa ideia. As 5 virgens prudentes estavam preparadas com óleo suficiente para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 não estavam prontas para a chegada do noivo. Essa parábola simboliza a necessidade de vigilância espiritual constante, especialmente diante dos sinais que anunciam a segunda vinda de Cristo. Além disso, o próprio Jesus adverte sobre o perigo do engano nos últimos tempos. Ele afirma que surgirão falsos profetas e falsos cristos, que realizarão sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Mateus 24:24. Esse alerta destaca a importância de conhecer profundamente a palavra de Deus para discernir a verdade em meio ao caos e à confusão espiritual. Ao longo da história bíblica, vemos que o povo de Deus enfrentou períodos de grande provação. No entanto, em cada uma dessas situações, Deus levantou profetas para trazer direção e esperança. No livro de Ester, por exemplo, vemos como Deus usou a rainha para salvar seu povo de um extermínio iminente. Embora o nome de Deus não seja mencionado diretamente no texto, sua soberania é evidente em cada detalhe da narrativa. As profecias também nos ensinam que o juízo e a misericórdia de Deus andam juntos. Enquanto muitos anúncios proféticos incluem advertências sobre destruição e punição, eles também trazem promessas de restauração para aqueles que se arrependem. Em 2 Crônicas 7:14, Deus diz: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Essa mensagem é repetida por diversos profetas, como Joel, que conclama o povo a um arrependimento genuíno, dizendo: "Rasguem o coração e não as suas roupas. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Ele se arrepende de enviar a desgraça." Joel 2:13.
Essas palavras nos mostram que Deus sempre está disposto a restaurar aqueles que se voltam a Ele de todo o coração. Outra lição importante das profecias é o papel da fé em meio às adversidades. O profeta Habacuque expressou suas dúvidas e temores diante das dificuldades, mas ao final de seu livro declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Habacuque 3, 17 e 18. Essa postura de confiança e adoração é essencial para aqueles que aguardam o cumprimento das promessas divinas. As Escrituras também nos lembram que a paciência é uma virtude indispensável na caminhada de fé. Tiago 5, 7 e 8. Exorta os cristãos a serem pacientes até a vinda do Senhor, assim como o agricultor espera o precioso fruto da terra. Essa metáfora nos ensina que o tempo de Deus é perfeito e que, enquanto aguardamos, devemos permanecer firmes, cultivando a fé e a esperança. O apóstolo Pedro reforça essa ideia em 2 Pedro 3:9, afirmando que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa paciência divina é uma demonstração de seu amor e desejo de que todos tenham a oportunidade de se reconciliar com Ele. No entanto, as profecias também nos alertam sobre a iminência do juízo. O livro de Apocalipse descreve cenas de grande tribulação, onde os reinos deste mundo se opõem a Deus, mas acabam sendo derrotados por seu poder. Essas imagens simbolizam a batalha final entre o bem e o mal, que culminará na vitória definitiva de Cristo. A certeza desse desfecho deve nos encorajar a perseverar, sabendo que a justiça de Deus prevalecerá. As promessas de um novo céu e uma nova terra são o clímax das profecias bíblicas. Em Apocalipse 21, João tem a visão de uma Jerusalém celestial, onde Deus habitará com seu povo. Não haverá mais lágrimas, morte ou sofrimento, pois as coisas antigas já passaram. Essa promessa de restauração total nos dá esperança e força para continuar avançando em nossa jornada de fé. Por fim, as profecias nos convocam a viver com propósito e integridade, refletindo a glória de Deus em nossas ações diárias. Como Paulo exorta em Filipenses 2,15, devemos ser irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Esse é o chamado para todos que aguardam o cumprimento das promessas proféticas. As profecias bíblicas não apenas anunciam eventos futuros, mas também nos convidam a uma vida de comunhão com Deus e compromisso com seus propósitos. Desde o início, Deus revelou que o caminho para a salvação e a restauração espiritual passa por um relacionamento íntimo com Ele. O profeta Amós expressa essa verdade ao perguntar: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Essa pergunta retórica nos lembra que a obediência à vontade divina é essencial para viver em harmonia com seu plano. O conceito de aliança é central em muitas profecias. Deus estabeleceu diversas alianças ao longo das Escrituras, desde a aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, até a nova aliança anunciada por Jeremias, que seria escrita no coração de seu povo. Essa nova aliança se cumpriu em Cristo, cujo sacrifício redentor abriu o caminho para que todos pudessem ter acesso direto ao Pai. O escritor de Hebreus declara: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas transgressões não me lembrarei mais. Hebreus 8:12. Outro aspecto importante das profecias é o papel de Israel no plano divino. Deus escolheu essa nação para ser um canal de bênçãos para o mundo, mas também a advertiu sobre as consequências da desobediência. A história de Israel é um testemunho vivo da fidelidade de Deus, que mesmo diante da infidelidade de seu povo, prometeu restaurá-lo. Ezequiel 36
fala sobre a reunião dos exilados e a purificação espiritual que Deus realizará. Derramarei sobre vocês água pura, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ezequiel 36, 25. Essa promessa de restauração é amplamente desenvolvida nas profecias escatológicas. O profeta Zacarias, por exemplo, prevê um tempo em que Jerusalém será um centro de adoração universal. Em Zacarias 14, 9, lemos: "E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será um só." Essa profecia aponta para o reinado final de Cristo, quando todas as nações se submeterão à sua autoridade. Ao mesmo tempo, as Escrituras destacam que a preparação para esses eventos inclui a proclamação do Evangelho. Jesus, em Mateus 24:14, declara: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Isso demonstra que a missão da Igreja está diretamente ligada ao cumprimento das profecias. Somos chamados a ser testemunhas do amor e da verdade de Deus, anunciando sua salvação até os confins da terra. As profecias também revelam que haverá um período de grande tribulação antes do retorno de Cristo. Daniel descreve esse tempo como um período de angústia, qual nunca houve desde que há nação. Daniel 12, 1. Apesar das dificuldades, os fiéis são exortados a perseverar, pois Deus prometeu proteger e sustentar aqueles que são seus. Em Apocalipse 3:10, Jesus assegura à igreja de Filadélfia: "Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo." A certeza da vitória final é um tema recorrente nas profecias. O Salmo 2, por exemplo, descreve o Filho de Deus recebendo as nações como herança e subjugando os reis que se opõem ao seu governo. Essa imagem simboliza o triunfo absoluto de Cristo sobre o pecado, a morte e todos os poderes das trevas. A visão de João em Apocalipse 19 reforça essa ideia, apresentando Jesus como o cavaleiro vitorioso, montado em um cavalo branco, com uma espada afiada saindo de sua boca para julgar as nações. Em meio a essas revelações, somos constantemente lembrados de que a adoração é a resposta adequada ao plano de Deus. As profecias frequentemente incluem cenas de adoração celestial, como em Isaías 6, onde os serafins clamam: "Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória." Esses momentos nos ensinam que o propósito último de Deus é ser glorificado por sua criação. Ao refletir sobre essas verdades, devemos também nos lembrar de nossa responsabilidade moral. As profecias não são apenas informações sobre o futuro. Elas são um chamado ao arrependimento e à santidade. Pedro exorta os crentes a viverem de forma irrepreensível, dizendo: "Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis." 2 Pedro 3,14. Por fim, as promessas de Deus nos asseguram que o sofrimento deste mundo não é o fim da história. Paulo, em Romanos 8,18, declara: "Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada." Essa esperança nos sustenta enquanto aguardamos o cumprimento de todas as coisas. As profecias bíblicas são um lembrete constante de que Deus está no controle e de que seu plano perfeito será realizado no tempo determinado. As profecias bíblicas apontam para uma transformação completa da criação, onde o pecado e suas consequências serão finalmente eliminados. Em Romanos 8:21, Paulo descreve como: "A própria criação será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus." Essa libertação está ligada ao cumprimento das promessas divinas de restauração total, um tema que aparece em várias passagens proféticas.
O profeta Isaías apresenta uma visão desse futuro glorioso, descrevendo um tempo em que o lobo viverá em paz com o cordeiro e a terra estará cheia do conhecimento do Senhor. Isaías 11, 6, 9. Essa profecia fala não apenas da paz entre os homens, mas também da harmonia na própria natureza, que será renovada pelo poder de Deus. Esse período é frequentemente identificado como o reino milenar de Cristo, onde a justiça e a paz reinarão sobre a terra. O conceito de renovação também é expresso no Apocalipse, onde João tem a visão de um novo céu e uma nova terra. Deus declara: "Eis que faço novas todas as coisas." Apocalipse 21, 5. Esse novo estado de existência eliminará toda dor e sofrimento, cumprindo a promessa de que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Esse futuro restaurado é o ponto culminante do plano redentor de Deus, preparado desde antes da fundação do mundo. Enquanto aguardamos essa plenitude, as profecias nos chamam a perseverar na fé. Muitas vezes, a caminhada cristã é comparada a uma corrida ou luta espiritual. Paulo, em 2 Timóteo 4, 7 e 8, afirma: "Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada." Essa imagem da coroa representa a recompensa eterna para aqueles que permanecem fiéis até o fim. A perseverança não é apenas uma questão de resistência passiva, mas também de crescimento espiritual contínuo. Em Hebreus 12, 1, 2, somos exortados a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o exemplo supremo de perseverança, pois suportou a cruz em obediência ao plano do Pai. O fortalecimento espiritual vem da comunhão constante com Deus. O salmista declara: "Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias." Isaías 40, 31. Essa renovação é essencial para enfrentarmos as provações e desafios que surgem antes do cumprimento pleno das promessas divinas. Além disso, as profecias reforçam a importância de mantermos uma perspectiva eterna. Muitas vezes, as preocupações e pressões deste mundo podem nos desviar do foco em Deus. No entanto, Colossenses 3:2 nos instrui: "Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas." Essa mentalidade nos ajuda a lembrar que somos cidadãos do reino celestial, aguardando o retorno do nosso Rei. Os apóstolos também nos advertem sobre a iminência do retorno de Cristo. Tiago 5:8 afirma: "Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima." Essa expectativa deve moldar nosso comportamento, levando-nos a viver em santidade e amor. Pedro, em sua primeira carta, encoraja os crentes a serem sóbrios e a colocarem toda a esperança na graça que será revelada na vinda de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:13. As profecias também destacam o papel crucial da oração na preparação para o retorno de Cristo. Jesus ensinou a seus discípulos a orar: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Mateus 6:10. Essa oração expressa o desejo de que o governo de Deus seja estabelecido em todas as áreas da vida. A intercessão é uma forma de nos alinharmos ao plano divino, buscando a manifestação de sua vontade no mundo. Em meio às promessas de bênção e restauração, as profecias não ignoram os desafios e as perseguições que os seguidores de Cristo podem enfrentar. Jesus afirmou: "No mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Essa vitória de Cristo nos dá a segurança de que, independentemente das circunstâncias, o poder de Deus está operando em nosso favor. O Apocalipse revela que, no final, o Cordeiro triunfará sobre todas as forças do mal. A visão de João apresenta a derrota de Satanás, que será lançado no lago de fogo, e o estabelecimento do trono de Deus entre os homens.
O Senhor Deus será a sua luz, e eles reinarão para todo sempre. Apocalipse 22, 5. Esse destino glorioso é o cumprimento das profecias que começaram a ser proclamadas desde os primeiros capítulos da Bíblia. Essa narrativa de redenção, restauração e triunfo é o coração das Escrituras. Deus, em sua infinita sabedoria, está orquestrando todos os eventos para a manifestação plena de sua glória. As profecias nos convidam a viver com esperança, confiando que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. As profecias bíblicas revelam que Deus tem um plano não apenas para a humanidade, mas para toda a criação. Essa visão de restauração completa está relacionada à promessa de um reino onde a justiça e a paz prevalecerão. O profeta Isaías apresenta uma imagem vívida desse tempo futuro ao declarar: eles converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará mais a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Isaías 2:4. Essa profecia aponta para o reinado de Cristo, onde os conflitos humanos serão substituídos por uma paz permanente. A expectativa desse reino está presente em toda a narrativa bíblica. Desde a promessa feita a Abraão, Deus revelou que todas as nações seriam abençoadas por meio de sua descendência. O cumprimento parcial dessa promessa se deu na vinda de Jesus, mas a realização plena ocorrerá em sua segunda vinda, quando ele estabelecerá seu governo eterno. Esse evento é descrito em Apocalipse 11:15. Os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A esperança do reino de Deus é um tema central no ministério de Jesus. Ele proclamou: o tempo é chegado, arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1:15. Essa mensagem anuncia que o reino já começou a se manifestar, mas ainda aguarda seu cumprimento total. Jesus também ensinou que o reino de Deus está dentro daqueles que o seguem, indicando que essa transformação começa em nossos corações e vidas. A fé no cumprimento dessas promessas nos motiva a uma vida de dedicação e serviço. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:58, exorta os crentes: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Essa firmeza na fé é crucial para enfrentarmos as dificuldades do presente enquanto aguardamos o futuro prometido. O cenário global descrito nas profecias inclui tanto tempos de grande tribulação quanto de avivamento espiritual. Jesus advertiu sobre perseguições e desastres naturais que precederiam seu retorno. Mateus 24:6-8. Mas também prometeu que o Evangelho seria pregado em todo o mundo. Esse avanço da mensagem do reino demonstra que Deus está ativamente chamando pessoas de todas as nações para fazerem parte de sua família. Além disso, as Escrituras falam de um grande derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Joel profetizou: acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os seus velhos terão sonhos e os seus jovens terão visões. Joel 2:28. Esse evento é um sinal de que Deus está preparando seu povo para o retorno de Cristo, fortalecendo-os com poder espiritual para enfrentar os desafios à frente. Em meio a essa preparação, o livro de Apocalipse nos oferece vislumbres do futuro glorioso que aguarda os fiéis. João vê uma cidade celestial, a Nova Jerusalém, descendo dos céus, adornada como uma noiva para seu esposo. Apocalipse 21:2. Nessa cidade Deus habitará com seu povo, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4.
Essa promessa é o ponto culminante das profecias, mostrando que o plano de Deus resultará na completa restauração e comunhão eterna com Ele. Enquanto aguardamos esse desfecho, somos chamados a perseverar em meio às provações. O autor de Hebreus encoraja: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 1, 2. Essa corrida espiritual é marcada por desafios, mas também por vitórias, à medida que nos fortalecemos na comunhão com Deus e em Sua palavra. O testemunho dos profetas e dos apóstolos nos lembra que a história está sob o controle soberano de Deus. Em meio às incertezas e instabilidades do mundo, podemos ter confiança de que Ele está guiando todas as coisas para o cumprimento de seu propósito eterno. Como afirma Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Essa confiança não é baseada apenas em promessas futuras, mas também em provas concretas do agir de Deus ao longo da história. Eventos como o Êxodo, o nascimento de Jesus e a ressurreição são evidências do cumprimento de suas promessas. Esses atos poderosos reforçam nossa fé de que as profecias ainda não realizadas também se cumprirão no tempo determinado. Por fim, o estudo das profecias nos ensina a viver com uma perspectiva eterna, valorizando o que realmente importa. Pedro nos lembra: portanto, já que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3, 11 e 12. Esse chamado à santidade é um lembrete de que nossa vida aqui é temporária, mas o que fazemos para o reino de Deus tem valor eterno. Estamos vivendo tempos que se assemelham aos cenários proféticos descritos nas Escrituras. Guerras, desastres naturais, crises sociais e morais se intensificam, cumprindo o que Jesus predisse em Mateus 24. No entanto, essas circunstâncias não devem ser vistas apenas como sinais de caos, mas como oportunidades para reflexão e preparação espiritual. Deus está nos alertando e chamando nossa atenção. Será que estamos atentos a esses sinais ou distraídos pelas preocupações do mundo? Ao analisar as profecias bíblicas, percebemos que muitos eventos atuais parecem alinhar-se a esses anúncios. Vemos divisões entre nações, instabilidades políticas e espirituais, mas também um crescimento da proclamação do Evangelho em diversos lugares. O avanço das tecnologias, a globalização e até mesmo os debates sobre questões éticas e existenciais revelam um cenário onde as profecias sobre conhecimento aumentando nos últimos tempos, Daniel 12:4, também fazem sentido. E você tem buscado compreender o que Deus está revelando neste tempo? Está se preparando para o retorno de Cristo ou será surpreendido como um ladrão à noite, como mencionado em 1 Tessalonicenses 5:2? O que estamos fazendo para alinhar nossas vidas com o plano de Deus? Precisamos estar vigilantes, fortalecendo nossa fé, para que ao final possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. A palavra de Deus nos convida a não temermos o que está por vir. Em vez disso, devemos nos agarrar às suas promessas de restauração e vitória. Como está sua fé diante dos desafios diários? Você tem dedicado tempo para a oração, leitura das Escrituras e comunhão com outros irmãos na fé? O momento de agir é agora, enquanto ainda há tempo. Não permita que a correria do dia a dia o impeça de buscar o Senhor e entender o que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Se você deseja aprofundar-se mais sobre os mistérios das profecias bíblicas, não deixe de conferir outros vídeos aqui no canal. Falamos sobre temas como o arrebatamento, o anticristo, os sinais do fim dos tempos e o papel de Israel no plano de Deus.
Esses conteúdos podem trazer mais clareza e edificação para a sua jornada espiritual. Agora é o momento de agir. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se este conteúdo abençoou sua vida, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e comente abaixo o que você achou. Sua participação é fundamental para que possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Mantenha-se firme, vigilante e cheio de esperança, pois o nosso Redentor está próximo. Até o próximo vídeo.